Porque havia uma promessa, há uma promessa de Deus de que nada vai te faltar. Não é que você vai ficar rico, não. Tipo assim, Deus vai te dar carro zero, apartamento. Não. A gente sabia o seguinte, nós não vamos morrer de fome. Duas coisas interessantes que vocês estão dizendo, que eu fiz o curso, né? Estava contando para vocês a minha história lá atrás, né? Lá fora. E foi mais ou menos assim também. A minha vida, ela teve um total sentido depois do curso, né? E Deus fez. E uma coisa que eu percebo, pastor Sebastião, é que acontece isso, né? Dentro, pelo menos na minha sala, né? Tinha alguns casais que não eram cristãos e que estavam fazendo o curso, né? Então, assim, é tão legal a dinâmica, né, do curso, e você vê que é tão estratégico que pessoas que não são cristãs, né, que têm essa necessidade de uma restauração na família, procuram as igrejas, né? E aí eu queria que vocês falassem pra gente, assim, o que foi, dentro dessa experiência, dentro desse curso, né, que vocês viveram, qual foi a maior experiência que vocês viveram ali? A primeira grande experiência foi descobrir o que é uma aliança, o que é um casamento. Porque nós não tínhamos muita noção do que era, né? Eu, por exemplo, sempre era muito lógico, né? Então, nós dois somos matemáticos. Nós somos matemáticos. A gente fez faculdade de matemática, nós nos conhecemos... Analíticos, né? Na faculdade. e trabalhamos na área de informática. Então, a gente é bem técnico, né? Digamos. E vocês assim, trabalham juntos também? Juntos. Isso é um desafio, né? Sim. Eu e minha esposa, a mesma coisa. A gente trabalha juntos 24 horas por dia. Eu também. Graças a Deus. E assim, então logo o primeiro grande impacto foi logo na primeira lição, que falou sobre a aliança. Porque para mim e para ela também, a aliança era algo que o homem tinha inventado. Esse negócio de casamento, essa é a invenção do homem. Quem inventou isso foi o homem. E eu, inclusive, tinha argumentos, né, de em cada lugar do mundo o casamento acontece de um jeito. As coisas... E aí eu descobri logo na primeira lição que quem planejou o casamento, quem criou o casamento foi Deus. E isso está logo no início da Bíblia. A forma de se celebrar o casamento, a celebração, ela muda. O homem foi criando, né, celebrações diferentes de acordo com as suas culturas. Mas a ideia de casamento, a ideia de família, a ideia de aliança, nasce, né, no coração de Deus. Essa ideia de aliança, né? Então aquilo ali já foi um impacto muito forte pra gente. Nós não éramos casados e depois que fizemos o curso, nós decidimos, né, que deveríamos estar orando, essa coisa toda, e queríamos casar. Não casamos de imediato porque havia uma questão na nossa vida que a Márcia recebia uma pensão do pai dela, do Ministério do Trabalho, daquelas pensões que quando casa perde. Isso, e a gente tem vários casos assim, né? De pessoas e essa que não pensão, casam. ela pagava todas as nossas contas físicas. Ela pagava o nosso aluguel em Copacabana, ela pagava a nossa... Na época existia uma coisa chamada conta de telefone, né? Que não era barato. Conta de linha, né? Que era aquele telefone de linha fixo. Tá? A conta de luz, ela pagava todas as nossas contas físicas. E vocês abriram mão disso depois que vocês entenderam a aliança? Aí eu conversei com ela e falei, olha só, Deus tem que falar contigo, porque é uma coisa sua, pra gente não tem problema, eu já estou resolvido com Deus. Aí ela ficou um tempo, né, orando, jejuando, coisa toda assim, ficou mais ou menos uns sete meses. Nessa época, inclusive, fizemos uma separação de corpos, porque nós entendemos que nós estamos em fornicação diante de Deus. Ela falou, agora a gente só vai se relacionar depois que a gente casar, realmente, depois que a gente tiver realmente uma aliança, porque agora a gente entende o que é uma aliança, entende que o relacionamento sexual é um presente de Deus para o casamento. Levaram a sério mesmo. Levaram a sério. E aí depois, um dia ela chegou para mim e falou, amor, estou decidida, Deus falou no meu coração, não vai faltar nada. E foi assim algo tremendo, porque nessa época, né, você perguntou se a gente trabalhava junto, eu tinha, um pouco antes de eu me converter, eu tinha saído de um emprego de 10 anos, que eu fui analista de sistema na Bradesco Seguro. Peguei minha rescisão e montei a empresa para mim. E uma empresa de prestação de serviço, que era desenvolvimento de software, eu conseguia um contrato um mês, ficava 2 meses sem conseguir nada, 3 meses sem conseguir nada, e eu ia tirando aquele dinheiro
que tinha guardado lá da minha rescisão. Nós decidimos casar em maio de 1999, marcamos a data do nosso casamento, tá, no dia 29 de maio. Nós só tínhamos dinheiro para sobreviver até o dia 30 de junho de 1999. Depois do dia 30 de junho de 1999, nós não teríamos mais dinheiro nessa conta aí, né, que eu deixei lá com o valor da rescisão. Porém, nós tínhamos uma certeza muito grande no nosso coração, porque havia uma promessa, há uma promessa de Deus de que nada vai te faltar. Não é que você vai ficar rico, não. Tipo assim, Deus vai te dar carro zero, apartamento. Não. A gente sabia o seguinte, nós não vamos morrer de fome, né? E vamos ter o que vestir, vamos ter o que comer, porque isso é a promessa de Deus. Tá? O que Deus vai fazer? A gente não tinha a menor ideia. Mas a gente sabia de uma coisa, que Deus não ia deixar a gente morrer de fome. Tá? Então, vamos fazer aquilo que é a vontade de Deus. E nessa época, né, esse testemunho é tremendo, porque nessa época, nessa empresa que eu te falei, que estava começando, eu mandava algumas propostas, né, para alguns clientes, e nessa época nós tínhamos 5 propostas na rua e nenhum trabalho sendo executado. Vamos trazer para dinheiro de hoje, que eu não lembro, né, de cabeça quais eram os valores da época, mas seria em dinheiro de hoje, tipo assim, 4, né, propostas no valor de aproximadamente 15 mil reais cada uma para trabalho de 2, 3 meses. E uma única proposta no valor de 1 milhão de reais para um trabalho de 1 ano. Essa a gente mandou por mandar. Tá? Éramos uma empresa que a nossa empresa era na nossa casa, numa mesa, na nossa sala. Que a gente não tinha quase nada, não tinha quase móvel dentro de casa, não tinha sofá, não tinha nada direito. Andando. Fomos para a nossa lua de mel. E na lua de mel, qual o único cliente que responde dessas 5 propostas? O de 1 milhão de reais. Aleluia. Caramba. Nós começamos a louvar, a cantar dentro da pousada que a gente estava, da glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade. Cuidado de Deus, né? Cuidado de Deus. E vocês fecharam esse contrato? Fechamos, e esse foi o melhor cliente nosso da nossa vida. Da nossa vida. Até o final de 2021. É um upgrade. Aonde, total. quando ele vendeu a empresa, né, que ele já estava idoso, os filhos não quiseram assumir, e nós, né, viramos amigos também. Quando ele vendeu a empresa, eu costumo dizer o seguinte, que ele vendeu a Márcia junto. Assim, tudo bem, eu vendo, mas Né, que ela que ficava, né, mais à frente lá, que ela tinha um contrato fixo para ela e tinha um contrato esporádico para mim. Tá? E, então foi o melhor cliente da nossa vida, né? Que ele vendeu ela junto. Hoje em dia o trabalho que ela está trabalhando como gestora, por exemplo, é graças a esse trabalho. Até hoje vocês colhem frutos Sim. disso que Deus fez na vida de vocês. E aquilo que a gente abriu mão, tá? Por fidelidade, por amor a Deus, não por barganha, tá? Muito importante isso. O Senhor não deixou faltar nada, Ele multiplicou por 10. Multiplicou por 10.